Aleluia. Curve a vossa cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por nessa noite, ó Pai, ter ouvido, ó Pai, os nossos louvores, ó Pai, ter ouvido, Pai, nossa adoração neste lugar, Senhor. Pai, mas agora, Pai, chega a hora, Pai, da qual nós cessamos, ó Pai, o nosso louvor, Deus. Cessamos a nossa adoração, Pai, para ouvir, ó Pai, o Espírito Santo falar no meio de nós, Pai. Deus, não carece, Pai, de colocarmos o Teu Filho em Tuas mãos, porque o Teu Filho já se encontra em Tuas mãos, ó Pai. Mas toma os nossos corações, ó Pai, para ouvir, ó Pai, a preciosa palavra nessa noite, Deus. Pai, usa o Teu Filho uma vez mais, Pai, e que o nosso coração, ó Pai, se abra, Pai, para ouvir a Tua voz nessa noite, Deus. Nessa noite, amém. Nosso pastor trazendo a palavra nessa noite. Glória a Deus. Nesta noite eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Os irmãos poderem sentar, é motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com os nossos irmãos, não é? Temos recebido, né, este convite para estarmos aqui. A dona Zezé, ontem mesmo, né, a gente passou ali e ela saiu para fora na hora que a gente estava lá no carro já indo embora. Falou assim: amanhã. Eu falei assim: não vai ter jeito não, né? Não vai ter jeito não. Nós temos que se esforçar. Às vezes as lutas, os cansaços querem nos prender, nos dominar. Mas apóstolo Paulo disse, né, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós devemos se esforçar, porque vale a pena. Deus tem recompensa para as nossas vidas. Na verdade, Ele já tem nos recompensado, né? Mas nós louvamos a Deus por estar aqui. Nós se alegramos com compartilhar com os irmãos aqui deste trabalho tão abençoado, onde Deus já tem falado através da palavra, através dos louvores. E eu amo os louvores que tem, na verdade, Bíblia, não é? Porque na verdade existe muitos por aí que já não se fala mais, não tem palavra bíblica, né? Mas quando nós encontramos louvores que tem Bíblia, alegra os nossos corações, porque nós somos alimentados através da palavra. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando na verdade nós ouvimos louvores que tem palavra, nós se sentimos alimentados, né? E alguns louvores marcou dentro de mim nesta noite, ainda em que a gente o conhece, mas a palavra de Deus está sempre falando aos nossos corações. Um dos louvores que a minha esposa cantou, não é? O refrão deste louvor fala: o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito. Não demores, vem. Nós encontramos Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, ele nos incentivando ao dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que a encontram. Talvez, meus parabéns, né? Também deixou um louvor aqui que falou no meu coração. A última estrofe deste louvor disse: não pregues facilidade para o caminho dos céus, se não houver o quê? Santidade, o cristão jamais verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós encontramos o escritor deste livro, inspirado pelo Espírito, dizendo: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Tem a ver com a palavra, os louvores ministrados. E é por isso que
nós se alegramos. É por isso que nós se sentimos alimentados, fortalecidos. Existem alguns louvores por aí que na verdade não alimenta a nossa alma, na verdade não alegra os nossos corações, na verdade não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Mas aqui tem. Glória a Deus. Todos os louvores que foram ministrados aqui falou poderosamente do meu coração, porque são louvores que têm a inspiração de Deus, tem a ver com o Senhor. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite está em Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, e assim sucessivamente, onde nós encontramos Paulo dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o versículo 11 ele continua falando. O versículo 12, o versículo 13, o versículo 13, então eu fico a focar nele, porque ele diz para nós tomarmos todas as armaduras de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficais firmes. Este versículo está nos incentivando que dias maus certamente virão, e nós precisamos estarmos preparados, porque é muito fácil os dias bons, mas os dias difíceis, os dias maus, se não estivermos fortalecidos no Senhor, se não estivermos revestidos do Senhor, teremos dificuldade em permanecermos na presença. É por isso que na verdade Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Apesar de ser inspirado pelo Espírito, ele também teve muita experiência. Foi um homem que na verdade passou por situações tão difíceis. Nós conhecemos a sua história, conhecemos a sua vida, sabemos quem era, sabemos quem foi. Saulo, um perseguidor, mas Paulo, um grande homem de Deus. Porque Jesus, na verdade, muda a história, ele muda a vida, ele muda o quadro. E não foi à toa que ele disse em Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, ele disse: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Mas o porquê Paulo diz para nós fortalecemos no Senhor? Porque na verdade, irmãos, momentos difíceis sempre surgiram e sempre vão surgir, principalmente na vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Este Paulo, ele se deparou com situações difíceis, e posso citar uma delas. Foi quando Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, versículo 16, estavam em uma grande missão e se depararam com uma jovem que tinha o espírito de adivinho, a qual vivia enganando a sociedade, pois ela tinha muitos seguidores, muitos procuravam ela, muitos queriam estar próximo dela, ouvindo ela. Por quê? Porque ela adivinhava, ela tinha um espírito de adivinho, e ela ali revelava as coisas que muitas das vezes estavam acontecendo na vida daquelas pessoas, e dava grande lucro aos seus senhores. E quando Paulo e Silas se depararam naquela cidade, a Bíblia diz que aquela jovem, por alguns dias,
o seguia dizendo: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam um caminho de salvação. O demônio também, muitas das vezes, ele fala uma verdade para confundir a mente do ser humano. Porque ali ele estava falando a verdade. Paulo e Silas verdadeiramente eram servos do Deus Altíssimo. E isto eles ficaram conturbados com aquela revelação. Mas o Espírito de Deus, ele não deixa ninguém confundido, ele não deixa ninguém enganado. E ele revelou a Paulo e Silas que, apesar de ser verdade o que aquela jovem estava falando, mas por detrás estava um enganador, estava um mentiroso, estava o espírito, na verdade, de adivinho. E naquele momento Paulo e Silas repreendem aquele demônio, dando a ele ordem que eles saíssem da vida daquela jovem. E ele teve que obedecer a ordem que o foi dada, pois eles tinham autoridade. E é esta autoridade que Jesus deu à igreja. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus pode dizer: eis que lhe dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nem o mal te sucederá. A igreja tem poder sobre os demônios. O espírito do mal não tem autoridade sobre a igreja de Cristo, até porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque a igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo, o invencível. E naquele momento, aquela jovem já não tinha mais condições em revelar nada, em adivinhar nada, porque aquele espírito saiu da vida dela, foi expulso da vida dela. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a multidão unanimemente se levantou contra Paulo e Silas. Olha o preço que esses dois homens pagaram, simplesmente por libertar uma jovem endemoniada. A Bíblia diz que eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas e açoitaram-os com vara. Você já imaginou? E não somente isso, o lançaram na prisão. Mas esses dois homens, eles viviam fortalecidos no Senhor. Esses dois homens estavam revestidos das armaduras de Deus. E eles lá presos. Você já imaginou? Com as costas toda ferida, de vara. Que humilhação, que vergonha. No meio de uma grande multidão, eles ter as suas vestes rasgadas e apanhar varas, açoitá-los com varas, e agora lançar na prisão. Tudo isso por quê? Por causa da libertação de uma jovem que vivia enganando a sociedade. É verdade, pai. Mas esses dois homens revestidos, fortalecidos, estavam em uma prisão. Mas as vozes deste homem não estavam presas. Por quê? Porque no versículo 25 deste mesmo capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. E Deus se manifestou com o seu poder naquele lugar. Deus manifestou o seu poder dentro daquela prisão. As portas se abriram, o cárcere tremeu, os presos ficaram ali apavorados em presenciar todos aqueles acontecimentos. Aleluia, Deus! E o carcereiro entrou em um grande desespero, porque ele era responsável pelos presos. Sentindo que todos poderiam ter ido-se embora e ele pagar com a sua própria vida, antes que tudo isso aconteça, ele decidiu ele mesmo acabar com a sua vida e arrancou-se então da sua espada para
tirar a sua própria vida. Mas Paulo e Silas, naquele momento, brandou-se em alta voz, dizendo: não faças tal, porque todos estamos aqui. E este carcereiro agora, colocando a sua espada no seu devido lugar, pediu luz. E entrando, pôde constatar que não tinha saído nenhum preso. As portas estavam abertas, mas ninguém havia saído. A perfeição de Deus o manteve todos no mesmo lugar. Mas agora aquele carcereiro que havia açoitado Paulo e Silas o tirou da prisão e foi lavar as suas feridas. Oh, Deus! E agora, também, ali naquela situação, ele percebeu que naqueles homens tinha algo sobrenatural que ele nunca tinha visto. E eles perguntaram: que farei para me salvar? E a resposta então foi no versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória Uma grande multidão naquela noite, naquela madrugada, se renderam ao Senhor. Mas eu aleluia. fico pensando na capacidade daqueles dois homens. Era homem, humano igualmente nós. Mesmo humilhado, tendo as suas vestes rasgadas, as suas costas açoitadas, eles não deixaram de cantar, eles não deixaram de orar. Estamos vivendo em um tempo em que as mínimas coisas que muitas das vezes acontecem na vida de muitos, deixa de ir à igreja, É verdade. não quer mais cantar, não quer mais orar, não quer mais seguir a Jesus, vira as costas para Ele. Mas o porquê isto acontece? É a falta do revestimento, é a falta do fortalecimento ao Senhor. É por isto que Paulo disse que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Apóstolo Pedro, homens que viviam também pregando a palavra de Deus. Oh, Deus. E tinha sempre um companheiro, né? Obrigado. Com ele andava Tiago. Mas se depararam uma certa situação em que Herodes mandou acabar com Tiago. Tiago teve a sua cabeça tirada do seu corpo. Misericórdia. E Pedro foi lançado na prisão. E o povo agradou-se de tudo aquilo. E com isso Herodes planejava também matar-se a Pedro. É verdade. Atos capítulo 12. Você já imaginou? Você está em uma missão com um colega e de repente esse colega ser executado por causa do nome de Jesus? Oh, Deus. Eu vou continuar pregando, olha lá, mataram ele, vai me matar também. Oh, Senhor Deus. Pedro estava preso Oh, Pai entre amado. 4 platernos de soldados. E o que me chama mais atenção é que a Bíblia diz que ele estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Ele estava dormindo. O Salmo 125, de vez em quando eu cito este salmo, né? Às vezes com a minha esposa andando, quando alguma coisa acontece, o Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se Oh, abala, Pai. mas permanece para sempre. O versículo 2 disse: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Pedro confiava no Senhor. Oh, Deus. Tiago foi degolado, mas ele está com o Senhor.
E se chegar a minha vez, eu também irei. Oh Deus. Vou me preocupar com o quê? Eu não tenho como sair daqui mesmo. Então o que fazer? Vou dormir. E ele dormiu. Pedro dormindo, todo atado, com vários soldados do seu lado, e ele ali dormindo. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é o papel da igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja estava em oração na casa de uma irmã por nome Maria. A igreja reunia e estava orando por eles. Eu não sei como que a igreja estava falando com Deus a respeito deles, mas eu sei que a igreja estava orando por eles. Eles estavam presos, mas a igreja estava em oração. É Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. Glória a Deus, aleluia. E enviou um anjo. E o anjo entrou na prisão. E tocou-se em Pedro, despertando ele. E quando ele despertou, aquele anjo lhe disse: levanta, calça a tua sandália, veste a tua capa e segue-me. E ele fez tudo isso. Mas, pensando que ele estava, na verdade, sonhando. E as portas se abriram. E quando se deparou no maior portão, ali ele também se abriu. E quando chegou na rua, aquele anjo desapareceu. E ele agora chegou à conclusão de que ele não estava sonhando, mas que Deus havia enviado seu anjo e tinha tirado ele daquela prisão. E ele agora foi para casa, onde a igreja estava reunida em oração. Veja só o que me chama a atenção aqui. Que quando ele chamou no portão, uma menina foi o atender, porque todos estavam talvez de joelho em oração ali, focado. E a menina veio de lá, saltando de alegria e dizendo em que Pedro era o que estava chamando lá no portão. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que eles não acreditavam que era Pedro que estava no portão. Eles não acreditavam que Pedro estava em liberdade. Oh Deus, Às maravilhoso. vezes a gente pede. Oh, Deus, às Senhor vezes nos Deus. atende porque Ele é misericordioso. Aleluia. Mas a dúvida está sempre querendo ocupar um lugarzinho dentro de nós. Glória a Às vezes Deus. pedimos, mas no fundo acabamos duvidando de que realmente Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele diz que os que pedem, recebem. Ele disse que os que buscam, acham. Oh Senhor. Você já imaginou o camarada na prisão, correndo o risco de ter a sua vida ceifada e ele ali dormindo? Tem muitas pessoas hoje que não estão em situações como essa e já não conseguem mais dormir, a não ser através de, às vezes, medicamentos e tantas coisas. Olha, irmãos, nós precisamos buscarmos mais a Deus. Oh Deus, aleluia. Nós precisamos nos fortalecer mais no Senhor. Nós precisamos nos revestir de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu? Tem muitas pessoas por aí Oh Deus. lutando contra a carne. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Seu irmão te entristeceu? Alguém te ofendeu? Alguém te prejudicou? A sua luta não é contra este alguém. Oh Deus.
Você já imaginou se Paulo e Silas fossem lutar contra o carcereiro? Eles teriam perdido a luta. Mas eles não lutaram contra o carcereiro. Você já imaginou se Jacó fosse lutar contra Esaú, seu irmão, que vinha para tirar a sua vida? Certamente ele teria perdido ela. Mas Jacó foi inteligente e deixou um exemplo muito bonito para nós. A oportunidade que ele teve, quando aquele anjo chegou até ele, ele estava a sós. A Bíblia diz que ele atracou-se com aquele anjo e lutou a noite toda. E o anjo, na verdade, o pedia dizendo: deixa-me ir, porque já a alva vem ao amanhecer. E ele respondia dizendo: eu não te deixo, enquanto não me abençoar. Às vezes, a gente quer lutar contra A, contra B. Nós temos que lutar com o Senhor, porque o Senhor é que muda a história. Aquele Esaú que rejeitou todo o presente que Jacó enviou. Jacó enviou um presente a Esaú, que não foi um presentinho, não, foi um presentão. E ele rejeitou tudo aquilo. Foram vacas, camelos, ovelhas, bodes, foram muitas coisas que ele enviou, e se colocando como servo de Esaú. Mas a fúria de Esaú era tão grande, a mágoa, o ódio dentro de Esaú era tão grande, que nada daquilo para ele teria nenhuma importância. Para ele, o que era importante era acabar com a vida de Jacó. Era tudo o que ele queria. Ele rejeitou o presente. Ele não aceitou sequer os servos de Jacó lhe dizendo que aquele presente era que o servo dele, Jacó, havia enviado. Mas Jacó, ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus. E Deus reverteu aquela situação, porque logo após ele saiu ao encontro de Esaú. E Esaú vem ao seu encontro, e agora? Vai morrer Jacó, porque é o que ele quer matá-lo. Mas Jacó foi até a ele. E a Bíblia diz que Jacó se curvou por 7 vezes até chegar a Esaú. E quando chegou até Esaú, o que Esaú fez? O abraçou, o perdoou. Aquela mágoa, aquele ódio, aquele demônio que estava na vida de Esaú saiu dele através de Jacó, lutando com Deus. Enquanto Jacó lutava com Deus, Deus enviou anjos, com certeza, até Esaú para libertá-lo daquele espírito do mal que usava para tentar contra a vida de Jacó. E com isso nós aprendemos que se nós lutarmos com Deus, Deus vai pelejar a nossa peleja. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade nunca se ouviu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus trabalhou a favor de Jacó e o concedeu vitória. Deus trabalhou a favor dos demais que nele confiaram e concedeu vitória. Acredita nesta noite que Deus está trabalhando ao seu favor e a vitória é sua. É por isso que ele disse, Isaías 41, versículo 10, não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de todas as armaduras de Deus. Eu e você precisamos nos revestir de todas as armaduras de Deus. Precisamos fortalecer no Senhor. Mas como isso acontece? Eu nunca vi
Uma pessoa que não se alimenta ter força. A Bíblia é o nosso alimento. É o que nos sustenta. Se você ler a Bíblia, se você meditar nela, você vai ter força. Eu nunca vi ninguém se fortalecer no Senhor se ele não ora. O filho que não tem contato com o pai, aleluia, Jesus, fica difícil. O filho tem que ter diálogo com o pai. Apesar que existem muitos por aí que não tem esse diálogo com o pai, não se comunica com o pai, se tornou inimigo. Mas não é o caso dos cristãos. Quem serve a Deus tem que ter comunhão com Deus. Quem serve a Deus tem que ter intimidade com Deus. Quem serve a Deus tem que se dialogar com Deus. E é assim que sejamos nós fortalecidos. É a oração, é a palavra. Você não precisa de correr atrás da bênção, porque na verdade Deuteronômio capítulo 28 diz no versículo 2 que se tão somente obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, estas bênçãos virão e te alcançarão. aleluia, Jesus. E ele diz que benditos seremos na cidade ou no campo, aonde nós estivermos, o Senhor pode nos abençoar. Tem pessoa que fica correndo atrás da bênção. Vai para o rio, vai para cá, vai para lá. Não, é a bênção que corre atrás de nós, quando nós decidimos a fazer a vontade do Senhor. Ela corre atrás de nós e nós sejamos alcançados da bênção do Senhor, porque Ele é fiel. Então, tão somente devemos estar dispostos a guardar os mandamentos do Senhor nosso Deus. E este é um fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, e que o Espírito de Deus possa continuar falando em cada coração. Em nome de Jesus eu agradeço esta oportunidade. Amém.